Um grande debate político foi travado em torno de um plano de imunização da população brasileira contra o Covid-19. De um lado, está o governador do estado de São Paulo, João Dória, que antecipou-se ao estabelecer uma parceria com a farmacêutica Sinovac, o Instituto Butantan e o governo do estado para já iniciar a imunização daquele estado a partir de janeiro de 2021. Do outro lado, está o presidente Jair Bolsonaro, que pela falta de um plano nacional de imunização, levou o debate para o campo ideológico. Sobre esse tema, sobre a sabatina do novo ministro do STF no Senado, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber a deputada federal Perpétua Almeida. Ela está no seu 4º mandato de deputada federal, foi vereadora na capital Rio Branco, secretária da Indústria de Defesa do Ministério da Defesa e é a líder do PCdoB na Câmara dos Deputados. A deputada Perpétua Almeida é hoje uma das vozes mais atuantes de oposição no Congresso Nacional. Muita satisfação recebê-la aqui, deputada. O prazer é todo meu, viu? Estou aqui à disposição e vamos fazer uma boa conversa, né? Vamos sim. Vamos à análise dos fatos. A pauta principal da política na semana em Brasília está em torno da vacina contra o coronavírus. Um grande debate político foi criado aí pelo presidente Jair Bolsonaro depois que o seu ministro da Saúde anunciou a compra das vacinas desenvolvidas pelo Instituto Butantan em São Paulo, que é uma organização aí do governador João Dória. Deputada Perpétua Almeida, a escolha, a decisão aí pela aquisição de vacinas, ela não pode obedecer critérios políticos, não pode obedecer critérios ideológicos, né? São critérios meramente técnicos. Com certeza absoluta, viu? Eu imagino que Oswaldo Cruz deve estar se remexendo no túmulo, né? Porque é tão absurdo que 100, 200 anos depois a gente volte a esse assunto, mas exatamente puxado pelo presidente da República. A Anvisa, e eu preciso dizer isso porque os profissionais da Anvisa sempre foram muito respeitados, sempre olhou e precisa continuar olhando nessas horas para a vacina, para aquilo que é importante para a saúde, independente do país. O próprio Instituto Butantan, que deve ter mais de 100 anos, é patrimônio do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Então é preciso respeitar o trabalho que está sendo feito. O presidente Bolsonaro, quando ele age dessa forma e bate o martelo, ele não vou comprar vacina da China, não é uma vacina da China, é uma vacina numa parceria com o mais respeitado Instituto de Pesquisa e Vacinação do Brasil. O Brasil é famoso no mundo, conhecido no mundo pelos seus programas de imunizações, que são as vacinas. Quase nenhum país tem o nível de imunização que nós temos. Foi assim que a gente conseguiu superar muita coisa. Então o presidente seria aquela pessoa que ia chamar os brasileiros a se cuidarem, a garantir a sua saúde, a preservar a sua vida. Mas não, ele está fazendo tudo o contrário. E olha, parece uma coisa assim muito, como você disse, ideológico mesmo, é contra a China, a maior parceira comercial do Brasil. Porque em agosto o presidente editou a medida provisória de quase 2 bilhões para fazer uma parceria com uma vacina de um outro país. E aí, que também tem testes até mais atrasados do que a Coronavac, que é nessa parceria do Butantan com a China. São absurdos que nós não podemos aceitar. Na minha opinião, inclusive nós entramos com ação na Justiça hoje, uma DPF no Supremo Tribunal Federal, porque o presidente faz um atentado contra a vida. Ele não pode negar aos brasileiros o direito de ter acesso a toda e qualquer vacina que possa proteger a nossa vida. Uma doença que já tirou a vida de mais de 150 mil brasileiros. Deputada, no meu ponto de vista, no momento em que o presidente desautoriza o seu ministro da Saúde, ele está ali, na verdade, colocando os interesses políticos acima dos interesses nacionais. Sim, o presidente, essa semana, ele tem dado sinais claros de que está botando o Brasil numa briga que não é nossa. Essa briga de potências, Estados Unidos e China, é uma briga deles. O presidente já fez vários gestos essa semana, inclusive com relação ao 5G, que a indústria, os empresários nacionais estão todos preocupados. Se de repente o Brasil, o ano que vem, não aderir ao 5G,
nós vamos ter um problema de atraso de internet melhor para o país, para a população, o acesso à internet boa. E tudo isso para quê? Para agradar a campanha do presidente dos Estados Unidos. Aí agora cria essa nova guerra contra a vacina. Cria um problema de saúde pública no país e tenta, de certa forma, mais uma vez se colocar do lado do presidente dos Estados Unidos. Eu costumo dizer, desde quando eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, os países não têm amigos, os países têm interesses. Quais são os interesses do Brasil nessa questão do 5G? Quais são os interesses do Brasil nessa questão da vacina? Aí, cada um que se entenda. Essa briga de potências dos Estados Unidos e China é deles, não é do Brasil. Então, o presidente brasileiro, ele teria que ter o cuidado e a preocupação de tirar o país dessas polêmicas. Mas não, ele é o criador da polêmica, o presidente é a polêmica. E para a gente afirmar que o presidente constrói aí um debate político e ideológico em torno da vacina, basta a gente fazer uma análise de que ele afirma que não se pode autorizar essa vacina sem ter autorização da Anvisa. Olha quem fala. Mas ele propagou um remédio, que é a hidrocloroquina, sem autorização da Anvisa. E ele também vinha defendendo aí a compra das vacinas de Oxford, aí já gastos em torno de 2 bilhões de reais, estavam programados, que também não tem autorização. Então a gente nota o seguinte, que no momento em que o governador de São Paulo consegue construir um diálogo nacional, consegue estabelecer parcerias importantes e sai na frente, ele não aceita. Olha, como eu disse agora há pouco, o presidente se desmoraliza pelas próprias palavras dele. Em agosto, ele editou a medida provisória. Na verdade, são quase 2 bilhões. É 1 bilhão e 990 milhões para parceria com essa vacina da Oxford. Então, ele já estava atento a isso, ao Ministério da Saúde, pelo menos. Aí ele passa os últimos 6, 7 meses fazendo campanha de um remédio que está provado cientificamente que não tem eficiência no combate ao coronavírus. Aliás, gastou milhões, que é fruto de ações na Justiça de Investigação, que é a questão do remédio da cloroquina. E agora, esta semana também, ele fez um grande ato no Palácio para anunciar um outro remédio, um verme-fuga, que também não tem ainda efeitos no combate ao coronavírus. O presidente se atropela na minha opinião, pela sua irresponsabilidade de tentar ficar do lado de um país, criar contenda com outro país, eu já disse isso aqui, com a China, a maior parceira comercial do Brasil, e deixa os brasileiros numa total insegurança com relação à sua saúde. Esse discurso contra a China é um discurso raso, né? Um discurso, inclusive, de pessoas desinformadas. Aliás, muita fake news. É um discurso que a própria base do presidente Bolsonaro, no caso, essa base toda na área da agricultura e da produção, não gosta. Não gosta. Porque para quem que eles vendem mesmo? A China gera milhões de empregos no Brasil. É o nosso maior comprador. É o nosso maior comprador, nosso maior parceiro comercial. Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele joga contra o Brasil. Joga contra a economia do país, quando ele cria essas contendas com a China, criando um nível de insegurança, e também joga contra a saúde dos brasileiros, quando ele toma uma decisão dessa sobre as vacinas. Aliás, a vacina, a Coronavac, mais avançada do que outras vacinas que o Brasil também tem parceria. Acho que nós temos que testar todas aquelas que ficarem comprovadas. E para isso o Brasil tem que investir. Todos os países do mundo, nós estamos vivendo uma corrida a favor das vacinas no mundo, para ver quem consegue ter a vacina primeiro. É tanto que quando foi anunciado há uns meses atrás a possibilidade da vacina já sendo um sucesso em alguns testes, as bolsas de valores foram lá em cima. Por quê? Porque sabe que isso é uma retomada da economia, isso é uma retomada do desenvolvimento. E óbvio, quando a população tem saúde, ela também cuida da economia. É interessante a gente destacar que essa farmacêutica chinesa, que vem desenvolvendo essa vacina, ela trabalhou em 10 protótipos, e protótipos de altos resultados. De sucesso, né? de sucesso. Então não há o que se questionar. Ali a autorização da Anvisa é um processo final, não é isso, deputado? É isso mesmo, é isso. Já está, inclusive, a Anvisa tem que chegar e autorizar o processo. Porque é o seguinte, se for para fazer confusão, você imagina que está hoje em tudo que é página de jornais, é a morte de uma pessoa por consequência da vacina da Oxford. Nós não sabemos se essa pessoa
ela foi uma daquelas que tomou o placebo ou se foi uma daquelas que tomou a vacina. O fato é que isso está sob sigilo, o Ministério da Saúde não vai fazer nenhuma divulgação sobre o assunto. Mas foi exatamente nesta parceria que o presidente Jair Bolsonaro investiu quase 2 bilhões. Então, são absurdos. Imagina se fosse a vacina da parceria da China com o Butantan. Imagina o que o presidente Bolsonaro não estava fazendo hoje. O que a gente vê ali é que a guerra política ela foi travada porque o governador Dória conseguiu estabelecer um consórcio, ele está construindo um consórcio com governadores de diversos estados, de diversos partidos políticos, aí justamente para tentar levar essa vacina para a população em geral. Sim, na verdade, o governador Dória, com outros governadores do Brasil, tomaram a frente de um movimento em defesa das vacinas, porque, infelizmente, o presidente da República não fez isso. O presidente da República, se estivesse preocupado com a saúde dos brasileiros, seria ele o grande comandante na defesa da saúde, da vida das pessoas. O líder que iria coordenar essas compras de vacinas e tudo mais. Deputada, algumas fontes me afirmaram que o presidente havia autorizado e sabia dessa autorização do Ministério da Saúde de comprar essas vacinas de São Paulo. A mudança de opinião dele veio depois de reações dos seus grupos, do seu grupo em redes sociais. Como é que a senhora analisa isso? O presidente ele toma uma decisão e, de repente, grupos políticos ligados a ele começam a alardear sobre a decisão e ele muda de opinião. Olha, infelizmente o presidente da República age mais uma vez para desmoralizar o seu ministro da Saúde, como já fez com Mandetta e como já fez com outro ministro que não aceitou esse jogo sujo. A pergunta é, o ministro Pazuello vai aceitar esse jogo sujo do presidente Bolsonaro de desautorizá-lo? Porque eu duvido muito que o ministro iria assumir um compromisso de comprar mais de 40 milhões de doses da vacina sem combinar isso com o presidente. É óbvio que ele combinou. A questão é que o presidente Jair Bolsonaro ficou acuado nas redes pelo movimento anti-vacinas, porque esse é um movimento irresponsável. A própria ONU já nomeou o movimento anti-vacina no mundo como está entre um dos 10 males que aflige a humanidade. Então, o presidente Jair Bolsonaro, acossado por este movimento anti-vacina e acossado pelos anti-China, o que é um grande absurdo, como é que tem no Brasil campanhas contra o maior parceiro comercial. E aí o presidente não soube reagir a isso, o que ele fez? Não vamos comprar mais a vacina. É um absurdo, ele age de acordo com os irresponsáveis que o acionam nas redes sociais. Esse debate contra a China e esse debate contra a vacina é um debate ideológico. É um debate recheado de desinformação. É um debate ideológico, é um debate de desinformações, é um debate pequeno e é um debate que joga contra o desenvolvimento do Brasil. Eu vou repetir. Nações não têm amigos, nações têm interesses. O Brasil tem os seus interesses que precisam ser preservados. Deputada, ontem foi publicado um estudo mostrando que os países que não souberam conduzir aí a questão da pandemia são os países que estão com maiores dificuldades econômicas. O Brasil está nessa situação. Como é que a senhora vê esse estudo? Sim, foi dito, inclusive, já lá atrás, antes do próprio estudo sair, o estudo vem apenas para comprovar, foi dito lá atrás que o Brasil passaria de 150 mil mortos, isso lá para abril mais ou menos, foi dito isso, e de que o Brasil seria um dos últimos países a sair da pandemia pela forma como estava enfrentando. Porque o que nós enfrentamos logo no início? Os governadores tiveram que ir acionar o Supremo Tribunal Federal para que eles pudessem trabalhar e cuidar da população e salvar vidas. Porque o presidente Bolsonaro jogou contra o tempo inteiro. Então, no início ele dizia o seguinte, era preciso proteger a economia. O próprio FMI e a própria ONU dizia não existe economia com o povo morrendo, com as pessoas morrendo, porque o prejuízo social é muito grande e o prejuízo econômico também. Mas o presidente não levou isso em consideração. Agora chega a pesquisa e diz de fato, o Brasil está sim numa situação vexatória, nós estamos com 14 milhões de brasileiros desempregados, a previsão é de que a gente chegue a 20 milhões, isso é o caos, numa situação muito difícil. Você pega o auxílio emergencial que a Câmara aprovou, nós tivemos que enfrentar o presidente Bolsonaro para aprovar aquele auxílio emergencial porque ele não queria,
E tu imagina que só tem 2 estados do Brasil, apenas 2, o Distrito Federal e, salvo engano, o Paraná, que tem mais carteira assinada do que auxílio emergencial sendo pago. O Acre, por exemplo, um estado pequeno, tem 77 mil acreanos com carteira assinada, mas tem 330 mil pessoas dependendo do auxílio emergencial. Então, a decisão que o Congresso tomou de criar o auxílio emergencial, ela foi fundamental para salvar vidas, para manter a dignidade dos brasileiros e, ao mesmo tempo, para salvar a economia. O que segurou a economia? A economia que segurou foi justamente... Vai no supermercado, os supermercados estão cheios, as pessoas estão comprando. Aquelas lojas de material de construção estão vendendo. Por quê? Porque o pobre, quando ele pega no dinheirinho, ele vai melhorar a sua vida. O rico não. O rico pega o dinheiro e joga na especulação bancária. Mas o pobre, ele faz o dinheiro circular. Ficou provado também que quem segurou a economia nesse período foi o auxílio emergencial. Então, nós estávamos certos quando nós criamos o auxílio emergencial na Câmara dos Deputados. Mesmo contra a vontade do presidente Bolsonaro, que quando viu que a gente ia aprovar, tentou botar R$200. E o auxílio, inclusive, o beneficiou politicamente. Né? Sim, mas ele é tão cego que ele é incapaz de perceber isso. Deputada, o auxílio vence agora em dezembro. Há um debate em torno aí da criação da mudança aí do Bolsa Família, mudança de nome para um novo programa de renda. Como é que a senhora está vendo essas mudanças? O Congresso já encontrou um caminho para assegurar esses recursos? Olha, nós da oposição, nós defendemos a manutenção do valor do auxílio emergencial de R$600, R$1.200 para as mães, arrimo de família, aquelas que são responsáveis por filhos menores, que foi mais uma conquista nossa da bancada feminina. Nós estamos defendendo que se pague até o dia 31 de dezembro o valor dos R$600 ou do 1.200 para quem tem direito. Acontece que o governo não topou, editou a medida provisória e cortou pela metade o auxílio emergencial. Isso é um problema. Agora o governo tenta criar um outro programa, salvo engano, Renda Brasil. E pelos cálculos que a gente já andou olhando, esse programa talvez tivesse 10, 20, no máximo R$30 a mais do que é pago pelo Bolsa Família. Então o governo precisa agir com muito cuidado. Ele não pode descartar o programa Bolsa Família. O que, na nossa opinião, o governo deveria fazer é transformar o programa Bolsa Família num programa mais robusto, dada a necessidade do país hoje, e ampliar para os trabalhadores desempregados. Isso é que nós estamos defendendo que seja feito. Agora, com os critérios e cuidados necessários, porque quando nós aprovamos o auxílio emergencial, o governo, para cumprir a lei, ele criou uma plataforma, um aplicativo. Acontece que parte da população brasileira pobre não tem acesso à internet de qualidade para se inscrever, para fazer uma inscrição. Então, são milhões de brasileiros que têm direito a acessar o auxílio emergencial e, infelizmente, não conseguiram acessar. Agora, há recursos para a continuação do auxílio? Há recursos para essa mudança aí no programa de renda? Olha, se o governo quisesse, e nós colocamos à disposição dele todo o orçamento de 2020 à disposição para ele fazer o enfrentamento às consequências da Covid. E enfrentar a Covid é salvar vidas, comprar UTIs, comprar respiradores, distribuir para o país, manter empregos. Imagina que essa parte o governo também não cumpriu, porque até final de julho, pelo menos 700 mil pequenas empresas com até 49 trabalhadores tiveram suas portas fechadas. Então o governo não cumpriu com a lei que nós aprovamos de dar um suporte financeiro para as empresas, porque quando fecha a empresa nesse nível. O fato é que nós colocamos recursos à disposição dele e, reafirmo, o governo poderia, com esse recurso, pagar R$600 ou 1.200 para as mães arrimo de família até o dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, que já é outro orçamento, o decreto de calamidade não está mais valendo, o governo vai ter que encontrar uma saída. Nós estamos apresentando uma saída para o governo. Se ele cobrar imposto das grandes fortunas, dos milionários desse país, ele consegue arrecadar dinheiro para pagar uma renda mínima para a população brasileira. Tu imagina que o Brasil foi um dos poucos estados da federação onde os milionários ficaram mais milionários durante a pandemia. Então, tem alguma coisa errada com esse país.
Outra coisa, é preciso rever a emenda constitucional número 95, que impede investimentos em saúde, em educação e geração de emprego. Essa história de teto, isso é furada. Quando começou a pandemia, qual foi a primeira coisa que se fez nesse país? Foi botar na lata do lixo essa lei sobre teto de gastos públicos. Porque senão não tinha nem auxílio emergencial. Então, na minha opinião, é preciso rever a emenda constitucional número 95 para que possa haver investimento no país para geração de emprego, recuperação da economia, recuperação da renda dos brasileiros e um outro item, cobrar imposto das grandes fortunas. Se fizer isso, o Brasil volta a crescer. No próximo bloco, nós vamos discutir a sabatina do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O novo ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, foi sabatinado pelos senadores. Deputada, como é que a senhora viu a escolha desse novo ministro? Olha, eu disse até para vários setores da imprensa quando me perguntaram na época. O ministro foi, inclusive, indicado pela própria presidenta Dilma para o TRF. Então, e quando ele foi indicado, era exatamente porque era alguém que cumpria todos os preceitos constitucionais para aquele cargo. E acredito sinceramente que ele mantém isso. O que nós precisamos de um ministro do Supremo é que ele cumpra a Constituição brasileira, seja o guardião da Constituição, decida sobre a luz da Constituição. Então é isso que a gente precisa dele, sem brigas ideológicas, como tentou passar o presidente da República. Eu acredito muito que o ministro vai cumprir com essa função, a qual ele está sendo destinado e escolhido. Ele tem um bom currículo, as informações são de que o trabalho dele no TRF foi um trabalho de excelência, então a gente vê que a escolha foi uma escolha acertada. Sim, aliás, comemorada pela própria OAB e todos os seus membros, então é uma escolha correta. Como é que a senhora vê essa nova composição do Supremo a partir da saída de Celso de Mello e a chegada de Cássio Nunes? O Supremo tem tido aí uma visibilidade muito grande para a população brasileira, né? As últimas decisões, inclusive, do plenário. Sim, o Supremo tem sido exatamente esse guardião da Constituição. Foi o Supremo que botou freio nas manifestações antidemocráticas bancadas pelo presidente da República e por seus filhos, chamando o povo à rua para se posicionar a favor do fechamento do Congresso Nacional e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Aquelas manifestações eram absurdas contra a Constituição, então foi o Supremo que deu um basta a isso. É também o Supremo que está dando um basta nesse movimento também dos filhos do presidente da República e de pessoas ligadas a ele, nessas fábricas de fake news e gabinete de ódio na internet para assassinar reputações de adversários do presidente. São ações importantes que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo. Então, eu torço muito e acredito que isso se mantém, porque nós temos ali todo um colegiado que tem olhado para a Constituição e tem dito, olha, aqui não tem, essa atitude não tem salvaguarda na Constituição. E é isso que a gente espera do novo ministro também. Esse debate agora da questão da vacina e da autonomia dos governadores em relação à vacina é um debate que deve ir para o Supremo Tribunal Federal. Sim, nós mesmos, parlamentares da oposição, nossos partidos, nós do PCdoB, a Rede, o PSB, o PT, o PDT, todos entramos com uma ADPF na Justiça, acionando o Supremo Tribunal Federal para que ele faça cumprir a Constituição e o direito dos brasileiros ter acesso aos mecanismos que vão lhe garantir saúde, vão lhe garantir a vida. Porque, na nossa opinião, o presidente Bolsonaro comete um crime contra a vida quando ele toma a decisão de recuar na compra de uma vacina que já tinha sido até anunciada. E mais, uma vacina que é parceria com o instituto mais importante do Brasil, que é o Instituto do Butantan, patrimônio do povo brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro está sendo acionado por suas atitudes que vão contra a Constituição brasileira. O Supremo já respondeu num debate anterior à autonomia dos estados em relação à política da pandemia. Sim. E ele deve responder positivamente, no seu ponto de vista, em relação também à questão da vacina? Eu acredito que sim, porque está lá na Constituição o direito sagrado à vida, à saúde. Acredito que o Supremo vai fazer isso. Agora, quando o Supremo tomou a decisão de que os estados iam conduzir o processo de lockdown ou como é que ia funcionar
ele não tirou do presidente da República a responsabilidade sobre a saúde do país. Infelizmente, o presidente abandonou o povo à própria sorte. Se não fossem os governadores e prefeitos a se mexerem, nós teríamos tido muito mais mortes. Por exemplo, o próprio Estados Unidos, que o presidente Bolsonaro tanto admira, o Trump desceu com mais de 40 aviões na China para comprar equipamentos para salvar a vida nos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos seja ainda o país com o maior número de mortos por Covid. E por que Bolsonaro não fez a mesma coisa? Por que nós não fomos buscar, não fizemos compras conjuntas? Deixou os governadores e prefeitos à mercê da própria sorte, deixou governadores e prefeitos na mão de agiotas, de irresponsáveis, cobrando superfaturamento em tudo. Então, isso está acontecendo também por culpa do presidente que não assumiu a sua função de presidente da República. Na sua opinião, como líder das oposições, como líder do PCdoB, por que o presidente não assume esse papel de liderança? Por que ele não exerce esse papel de liderança? Era um papel que, inclusive, iria beneficiá-lo eleitoralmente, politicamente. Mas não é do feitio do presidente. Eu costumo dizer que o presidente Bolsonaro, quando provocou a sua expulsão das Forças Armadas, é porque ali, naquele momento, era um pulo, um salto que ele já dava para assumir responsabilidades. Até capitão você não tem responsabilidades tantas. A partir dali ele teria. Foi quando ele foi expulso das Forças Armadas. O presidente Bolsonaro teve quase 30 anos de mandato nesta casa. Nunca presidiu uma comissão, praticamente poucos projetos ele relatava, nunca foi líder de ninguém, era líder dele mesmo. Então ele nunca assumiu funções. Agora, na presidência do Brasil, qualquer coisa sobre economia, ele diz, isso é com o meu ministro da Economia, porque eu não entendo. Sobre educação, ele diz, isso é com o meu ministro da Educação, porque isso eu não entendo. A saúde do mesmo jeito, só que quando é para intervir, para defender os seus interesses, ou da sua família, como ele tem feito também, no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, aí ele sabe fazer. O fato é que o presidente Bolsonaro não nasceu para liderar, ele nasceu para fazer confusões. E quando não existe uma confusão, ele cria. Por isso que eu digo, o presidente Bolsonaro é a própria confusão ambulante. E o que faz a população brasileira, parte da população brasileira, apoiá-lo e defendê-lo sob todas as circunstâncias? Olha, nós tivemos ali, no pós-eleição, um movimento forte, inclusive da própria mídia, do próprio Bolsonaro, da própria Lava Jato, contra o Partido dos Trabalhadores. Era direcionado, criminalizando um partido político. Depois, quando isso já foi, você percebe hoje na sociedade que as pessoas abriram o olho, não estão exatamente assim. O que tem contribuído para o presidente melhorar na pesquisa tem algumas questões. Uma delas é o auxílio emergencial, que nós, na Câmara dos Deputados, criamos quando ele não queria que fizesse. Mas, por outro lado, esse período de bonança dele na pesquisa foi exatamente o período que ele calou a boca, em que ele ficou calado, em que ele suspendeu as manifestações. Pode perceber, vai vir mais pesquisas por aí. Vamos ver como é que viram as pesquisas depois desses falatórios, dessas confusões, dessa guerra do presidente contra uma vacina. O auxílio emergencial ali ajudou bastante, né? Uma medida para, inclusive, que ele não estava bem antes do auxílio emergencial e depois do auxílio houve um crescimento dele, inclusive no Nordeste. Sim, e fez essa combinação, o auxílio emergencial com mais o fato de que o presidente calou a boca. Ele agora voltou a falar de novo, porque se confiou de que está bem na pesquisa. O presidente, aliás, é incontrolável, ninguém controla aquela língua dele, ninguém controla aquele pensamento estreito reacionário dele contra os avanços da sociedade. Deputada, ele coloca aí no debate a questão da obrigatoriedade ou não da vacina. No Brasil, nós temos aí uma tradição de campanhas de vacinação que a população em peso, ela vai até os postos de saúde, ela recebe as vacinas. Então, jogar essa questão da obrigatoriedade me parece mais uma questão política, mais uma questão para agradar ali o seu eleitorado. O presidente Bolsonaro, ele reforça o movimento anti-vacina, que, como eu disse aqui, é exatamente um movimento que a ONU já definiu como um dos 10 grandes males da humanidade, prejudicando a saúde do planeta. Então, isso é fato. Por outro lado, o presidente também se comporta como alguém que não está preocupado com a população brasileira, com a saúde da população.
Tu imagina que nós temos, como eu também já disse, nós temos, e você reafirmou isso, nós temos um dos programas de imunização mais bonito, de maior sucesso no mundo, que é o nosso programa de vacinas. E a gente sabe, olha, já morreram mais de 150 mil brasileiros, salvo engano, 156 mil pessoas. Imagina se tivéssemos aqui a vacina. Essas mortes teriam sido poupadas. Essas mortes de pai, de mãe, de filhos, de avós, de pessoas que choram por elas. Então, é preciso imunizar a população para que a gente continue sobrevivendo, para que as pessoas tenham o direito à saúde. Quando o presidente Bolsonaro reforça essas campanhas contra a vacina, ele está não dando um tiro no próprio pé. Se fosse, era só ele. Mas ele está dando um tiro na saúde pública do país, na vida das pessoas. Isso é muito perigoso. Se a gente pudesse dizer assim, olha, quem quiser não tomar vacina, não toma, fica em casa, porque os outros vão tomar. Embora eu continue achando que isso é um número muito reduzido de pessoas. Quando essa vacina estiver mesmo liberada, pode esperar as filas enormes nos postos de saúde pela vacina. Porque as pessoas querem viver. Quase 80% aí, segundo as pesquisas, claro. Estão aguardando com muita ansiedade a vacina. As pessoas querem viver. Ninguém é doido de querer morrer porque está recusando uma vacina. Só na cabeça de um presidente que não sabe pensar um país. No próximo bloco, nós vamos saber como é que vai atuar a oposição nas eleições das mesas da Câmara e do Senado e nas eleições de 2022. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber a líder do PCdoB na Câmara dos Deputados, a deputada federal em 4º mandato pelo Acre, Perpétua Almeida. Deputada Perpétua, já se articulam, já se fala aí nas eleições das mesas da Câmara e do Senado. Como é que as oposições vão se comportar aí? Para que lado as oposições vão se dirigir, ou as oposições lançarão um candidato aí na Câmara e um candidato no Senado? Olha, nós temos em torno de 115 votos na Câmara dos Deputados. E isso, para que lado a gente for, com certeza vai ser presidente da Câmara, seja um homem ou seja uma mulher. O fato é que nós temos discutido, o presidente Bolsonaro tem feito movimentos perigosíssimos para a democracia do país. Ele tentou lá ali atrás, tentar jogar e trazer as Forças Armadas para os desvaneios dele, ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu, é bom reafirmar isso. Ele tenta interferir na Polícia Federal para virar uma polícia política, isso é muito perigoso. Ele tenta e tentou antes fazer declarações de que o ministro do Supremo, indicado por ele, tinha que pensar como ele, o que não vai acontecer, pelo que a gente está vendo aí. E o presidente tem dado declarações de que ele acha que as instituições estão a serviço dele, e não estão. Esse é um perigo agora na eleição para a mesa diretora da Câmara. A Câmara é um poder e tem que estar independente. O presidente Bolsonaro não pode botar suas patas aqui no Congresso Nacional e fazer a sua vontade. É essa a preocupação da oposição e nós estamos discutindo, nós vamos caminhar com quem vai garantir a independência da Câmara como instituição. Há um movimento no Senado aí pela recondução do presidente Davi Alcolumbre, né? O que, no meu ponto de vista, constitucionalmente estaria impedido, né? Como que a oposição está vendo aí esse movimento em torno dessa mudança constitucional para que possa aí o senador Davi Alcolumbre ser candidato novamente à presidência do Senado? Olha, me parece que está na mão do Supremo. O Supremo vai acabar decidindo sobre isso. E não creio que, ao decidir sobre o Senado, decida somente sobre o Senado. São as duas casas. Penso que isso vai valer para as duas casas, seja qual for a decisão. Hoje tem um sentimento com relação ao presidente Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. O presidente Rodrigo conseguiu, com seu estilo, como um democrata que ele é, conversar com todas as partes da casa, com todos os partidos, inclusive conosco da oposição. Se ele fosse candidato a presidente, imagino que teria muita facilidade de se eleger. Agora, por enquanto, não pode. Nem ele, nem o presidente do Senado. Mas a gente não sabe ainda como é que o Supremo vai decidir. Que movimentos virão. Mas nós da oposição insistimos em dizer: qualquer movimento que nós fizermos será no sentido de garantir a independência da Câmara dos Deputados como um poder
independente, sem que se faça aqui as vontades ou os desejos do presidente Bolsonaro. Deputado, o debate em torno da sucessão presidencial de 2022 ele já foi antecipado, inclusive pelo próprio presidente Bolsonaro. E, na minha análise, o grupo de oposições hoje está dividido, né? Nós temos aí o Ciro de um lado, o Lula de outro, outros nomes também aí se degladiando. Como é que a oposição vai se comportar para 2022? Infelizmente, o presidente Bolsonaro nem tinha dito ainda que veio, nem tinha mostrado o serviço, nem mostrou ainda até hoje, mas já falava em campanha. E se você presta atenção em todos os movimentos do presidente Jair Bolsonaro, ele se movimenta para atender os seus 30%, que é o que ele tem sempre numa pesquisa. Os mais radicais, aqueles que fazem o movimento contra a vacina, aqueles que pedem o fechamento do Congresso, aqueles que pedem o fechamento do STF. É para esse grupo que o presidente Bolsonaro tem demonstrado que está comandando e governando o país. Por outro lado, é preciso sim as oposições sentarem e se olharem e definirem. E no nosso caso, eu creio que a gente precisa fazer um movimento muito mais amplo, não só de oposição. Porque quando foi para enfrentar o fascismo na Itália, inimigos políticos se juntaram, grandes adversários políticos, como a Rússia e os Estados Unidos, porque o fascismo precisa ser enfrentado e cortado esse mal pela raiz. O presidente Bolsonaro tem posturas, tem movimentos e tem atitude de fascista. Precisa ser enfrentado duramente. Então, na minha opinião, para enfrentar esse comportamento fascista do presidente Bolsonaro, é preciso haver união dos democratas desse país, aqueles que defendem a Constituição brasileira. A democracia precisa estar cada vez mais em alta no país. E aí eu penso que é preciso se juntar todas as forças políticas num ponto em que é possível uma convergência. A defesa da Constituição, a defesa da democracia. Deputada Perpétua Almeida, muito obrigado pela sua rica contribuição aqui no nosso Análise dos Fatos. Foi um grande debate. Muito obrigado. Olha, eu estou à disposição e muitíssimo obrigada, viu? A democracia não é um sistema de consensos, mas sim um sistema de convivência harmônica entre pessoas e grupos políticos diferentes. No Análise dos Fatos, nós trazemos para você o bom debate, para que você possa formar a sua opinião e ter os seus conceitos. Muito obrigado, aperte os sinos para que você possa receber as informações dos novos programas e até breve.